Você sabia? Lo sapevate? Tu sabias? Le saviez-vous? Did you know? Esquisne. Você sabia que tete a tete é uma expressão em português que significa cara a cara, o olho no olho? É uma forma de se referir a uma conversa ou interação direta entre duas pessoas, sem intermediários ou distrações. Ou seja, tete a tete é um sinônimo para bate-bola. Além disso, a expressão tete a tete é de origem francesa e significa conversar entre duas pessoas. A palavra tete por si só, em francês, significa cabeça. Você sabia que a Revolução dos Cravos, movimento que derrubou a ditadura em Portugal, completa 50 anos esse ano? Você sabia que Maria Bethânia é irmã de Caetano Veloso? E você sabia que os dois irmãos fizeram parte da Tropicália, um movimento artístico que aconteceu durante a ditadura militar? E por falar em ditadura, você sabia que esse ano a ditadura militar do Brasil completa 60 anos? Olá, este é o podcast Você Sabia. Hoje estamos com um dos professores da Unesp Bilce, Arnaldo Franco Júnior, que disponibilizou um pouco de seu tempo para falar sobre a ditadura brasileira e a importância das artes durante esse período. Professor, qual o papel da literatura no período da ditadura brasileira? O papel da literatura, não só na literatura, no contexto da ditadura civil, empresarial, militar brasileira, é um papel de registro das contradições e das tensões políticas do período. Ela tem um papel importante no registro não apenas dos fatos, mas também nos registros de experiências vividas. Os períodos autoritários, seja no Brasil ou em qualquer outro país, eles deixam marcas muito profundas na vida das sociedades, tanto por aquilo que eles impedem que aconteça, tanto quanto por aquilo que eles impõem que aconteça. E, portanto, isso sempre vai marcar da economia até os comportamentos, a ordem social, a ordem cultural. E as artes, nesse sentido, elas são uma possibilidade de diálogo crítico com isso. Então, a importância é essa. A censura e a ditadura andam juntas. Você poderia comentar um pouco sobre? É preciso que se diga que a censura no Brasil, ela não começou na ditadura civil, empresarial, militar a partir de 1964. Já existia censura antes. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos no século XIX escritores que eram censores, por paradoxal que possa parecer para nós. Depois, no século XX, quando, de certo modo, o período republicano começa, nós vamos ter áreas institucionais dedicadas à censura. E antes da ditadura de 64 a 85, a gente tem uma enorme ditadura anterior, que é a do Vargas, que tinha um departamento voltado, entre outras coisas, para a censura. Então, o Brasil é um país que não conviveu na construção da sua democracia ao longo da história, de fato, com períodos em que não houvesse censura. É muito novo historicamente para o país a experiência de um contexto, isso depois da Constituição de 89, em que você não tem instâncias institucionais dedicadas à censura. Você tem instâncias classificatórias. É diferente. Uma instância classificatória tem a tarefa de dizer se uma obra é adequada para qual faixa etária e por aí vai. A censura durante a ditadura civil militar de 64 a 85, ela foi uma censura ideológica, mas ela também foi uma censura de base moralista, ou seja, ela tinha entre os seus critérios um horizonte ligado a uma espécie de moralidade do senso comum, e aquela moralidade mais conservadora. E isso, claro, afetou a produção, não só artística, mas também a imprensa, afetou a vida brasileira. A música teve um papel importante no período. Nesse sentido, que importância o senhor dá para muitas músicas e outras obras que usaram de metáforas para se opor à ditadura sem serem censuradas? Dou a mesma importância que dou para as literaturas que fizeram, as obras literárias que fizeram a mesma coisa, as obras artísticas que fizeram a mesma coisa, as obras teatrais que fizeram a mesma coisa e até as televisivas. E como que os artistas burlavam a censura? Num regime autoritário,
o que os artistas e os intelectuais e os jornalistas têm de fazer? Eles têm de encontrar meios de fazer com que seja possível burlar o impedimento da livre expressão das ideias, né? Então, nesse sentido, foi muito importante que os artistas, e particularmente na música popular brasileira, que foi muito censurada, encontrassem modos, muitas vezes metafóricos, muitas vezes alegóricos, muitas vezes por meio da ironia cifrada, de fazer ressoar no texto uma ambiguidade que permitisse ao leitor ou ao ouvinte preparado, ou que soubesse perceber aquilo, compreender que ali havia um comentário, uma crítica, uma denúncia. E quem tinha acesso a essas produções artísticas da época? Há uma escala que a gente pode dizer, se a gente pensar nas várias artes. Por exemplo, quando você pensa na música popular brasileira, você pode dizer que, dado o contexto da época, em princípio toda a população tinha acesso. Por quê? Você vai ter no rádio o grande meio de comunicação, e o rádio tocava as músicas. Mas entre os anos 60 ou 50 e os anos 70, 80, tocava de tudo no rádio. Quando você pensa no cinema, o cinema também é uma arte de massa. E o cinema, nesse período, era uma realidade para muitas cidades. Muitas cidades tinham pelo menos um cinema, ou um cineclube, ou às vezes uma igreja que permitia passar um filme. Por que a literatura sofreu menos? Porque, historicamente, o país lia pouco e lê pouco ainda hoje. E livro não tem um preço tão acessível assim. De que maneira é possível refletir em sala de aula a importância dos impactos causados pela ditadura? No caso da literatura, eu acho que é importante quando você consegue, por exemplo, levar alguns textos adequados a determinada idade. Você tem que pensar nas adequações, você não pode perder isso do horizonte. E você consegue instalar, pelo menos, um debate sobre o que foi o período. Quando se consegue fazer isso, de algum modo a literatura contribui para um papel de discussão crítica da realidade. E talvez seja mais importante propor o debate e a discussão do que adotar uma posição muito fechada sobre aquilo que se está discutindo. Porque é importante oferecer aos alunos textos que sejam literários, mas também textos informativos que permitam a eles revisitarem o período histórico, construir uma memória histórica. E agora, vamos para o nosso tete-a-tete com o professor Arnaldo. Um livro. A Paixão segundo GH. Um filme, professor. Pra Frente Brasil, do Roberto Farias. Uma peça de teatro. Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. Uma música da Tropicália. Lindonéia. E uma curiosidade sua. Eu levo de 40 minutos a 1 hora para corrigir cada prova. Eu acho que isso me impressionaria. E agora, vamos para os depoimentos. Bom, gente, eu sou a Flávia, eu participei do último edital do PIBID inglês aqui da Unesp, do IBILSE, e no PIBID a gente trabalha com os alunos da escola pública, da escola estadual, fazendo alguns projetos, no meu caso, ligados ao inglês. A gente participa de algumas aulas e nisso a gente contribui não só ajudando os alunos da escola pública, que acabam engajando mais nas aulas, com os projetos que a gente leva para eles, mas também a gente do programa a gente é beneficiado, porque a gente aprende na prática o que é a docência e a gente percebe quais são os nossos pontos fortes na sala e também no que a gente tem dificuldade. Daí todo mundo do programa consegue se ajudar, a gente é ajudado pelos coordenadores que participam também. E é muito legal, foi uma experiência incrível para mim e só me deu a maior certeza de que eu realmente quero ser professora.
estou aqui com a Bruna Fernanda Pavan, graduanda em Letras Licenciatura com habilitação em Inglês. Bruna, me conta um pouquinho da sua experiência no PIBID, o que você fazia lá como bolsista? Nós tínhamos reunião uma vez na semana, mais especificamente às sextas. A gente discutia os textos lidos durante aquela semana e também falávamos sobre as aulas assistidas na escola, que também íamos uma vez por semana. A gente acompanhava as aulas e fazia diário sobre as maneiras que um professor se porta, as atitudes dos alunos e também sobre os imprevistos que sempre acontecem. Agora, levando em conta que você faz parte do PIBID de língua portuguesa, você acha que o projeto ajuda os alunos a entender melhor a língua portuguesa? Acho. Principalmente pelo fato de que o programa nos prepara para desenvolver da melhor maneira possível as atividades que serão propostas para os alunos. E com isso garantir que eles aprendam de uma maneira diferente, que fuja o máximo possível do que a gente considera como ensino tradicional, sem sair, obviamente, das diretrizes impostas pelas escolas e a Secretaria da Educação. E agora uma última pergunta. Você acha que o projeto te ajudou de alguma forma? Vai te formar uma profissional melhor? Com certeza. O projeto foi essencial para eu ver de mais pertinho essa dinamicidade que a escola proporciona pelo contato com os alunos e também foi responsável por me dar ainda mais certeza de que eu quero me tornar professora. Então, acima de tudo, o PIBID foi primordial para aprender o modo de ser e agir como futura professora. Eu sou Maria Cláudia, professora que coordena o projeto de extensão podcast Você Sabia? Um projeto que é uma realização de estudantes de letras do IBIUSI, da Unesp, no âmbito da curricularização da extensão no curso de licenciatura, um curso que busca formar os futuros professores deste país. Gostaria de apresentar a equipe de produção do primeiro semestre de 2024. Consultor Alencar Zidane. Apoio técnico Márcio Santana. Maria Eduarda Souza. Angelina Melzi. Beatriz Favato. Clara Sanches. Isadora Tavares. Lucas Francisco. Mariana Visonar. Yasmin Baldan Garcia. Maria Cláudia Rodrigues Alves.